Fala rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. E bom rapaziada, o Palmeiras atropelou o Capivariano aí, né, pelo Campeonato Paulista, meteu 4-0 no Capivariano. E numa grande estreia de John Ares, que aí já participou de gol, rapaziada. Vou estar deixando para vocês aí também o Facincani trazendo as notícias exclusivas sobre o mercado da bola. Acertado já com o Nino, o Palmeiras está. E é isso, rapaziada, vou estar deixando tudo para vocês aí. Já chega deixando seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e hype o nosso vídeo aí, rapaziada. Agora é curioso, né? O Palmeiras perdeu uma partida de 4-0 no Campeonato Paulista. Foi ali um momento de instabilidade e tal. Contra o Novo Horizontino, um time da segunda divisão do Campeonato Brasileiro que tem batido na trave, né? Para subir para a Série A. Mas, na maioria, talvez esse jogo seja... Estou falando aqui e rodando o HD, né? Para puxar aqui pela memória. Talvez esse jogo seja a exceção que confirma a regra, não? O Palmeiras não tem tido dificuldade nos jogos deste começo de temporada em que ele entra como o favorito. Assim, você olha para o jogo e fala, não, aqui tem uma discrepância grande. Capivariano e Palmeiras. Foi um time que no final do ano passado teve um declínio, né? Um declínio de produção, dois jogadores e coletivamente também, né? Isso refletiu no coletivo e refletiu, vamos dizer assim, não vou dizer na entrega, mas na final da Libertadores, o Flamengo foi muito superior ao Palmeiras. A gente esperava talvez um jogo mais equilibrado. Não foi o que aconteceu, por mais que o placar tenha sido um placar magro, o Flamengo foi muito melhor. E o Palmeiras estava com uma mão na taça em algum momento do Campeonato Brasileiro e essa queda de produtividade acabou fazendo com que o Palmeiras soltasse essa mão da taça e que o Flamengo, que estava num momento também muito positivo da temporada, pegasse a taça, né? Eu acho que foi um fim de ano muito justo para o que a gente viu. O Palmeiras em declínio e o Flamengo em ascensão. E para essa virada de chave de 2025 para 2026, o Abel falou em alguns momentos da contratação de jogadores mais experientes, mais cascudos, para poderem, né, se equilibrar ali, principalmente se comparado ao Flamengo. É inevitável a gente fazer essa comparação. Toda vez que a gente vai falar de Palmeiras, a gente vai falar de Flamengo e vice-versa, né? Acho que o Palmeiras ele conseguiu contratar alguns nomes que sobem o nível de experiência da equipe, né? E aí a gente fala principalmente do Marlon Freitas, que se encaixou muito rapidamente. Agora a chegada do Arias também, né? Que é outro jogador que aparentemente vai ter muitos minutos com o Abel. Mas é um Palmeiras muito tranquilo nesse começo de ano. Muito tranquilo e talvez olhando para trás também como lição, né, para não dar bobeira em determinadas situações. É bem verdade que perdeu para o Novo Horizontino, da forma que foi, uma goleada. O Novo Horizontino, que a gente vem falando aqui, é um time que bate na trave ano sim, ano também para subir para a primeira divisão. Longe de ser um intruso, como a gente falou do Capivariano. Muito pelo contrário, o Novo Horizontino tem um trabalho muito sólido. E do lado do Palmeiras você tem os melhores jogadores do continente, talvez o melhor técnico do continente, ou um dos melhores técnicos do continente, um trabalho muito bem feito, né? Acho que é isso, é você dar essa consistência no início do ano, para que quando chegue no final do ano você consiga ter bons exemplos dentro da sua própria trajetória. Esse começo de ano do Palmeiras é um começo muito bom. Teve a derrota, como você falou, acho que é a exceção que confirma a regra. O Palmeiras não vem sofrendo nesse ano. Foi a única exceção, até no Clássico, o Corinthians, que ele carregava algo do ano passado, ter vencido o Clássico. E o Corinthians teve bons momentos, né? Não, acho que foi melhor. Foi muito bom, Acho que foi até melhor, mas o Palmeiras foi e venceu, né? Então acho que isso também conta, né? Começa o ano de novo esse Palmeiras chato, vamos dizer, de jogar contra, né? 13º ano consecutivo em que o Palmeiras chega às semifinais do Campeonato Paulista. É absurdo. Regularidade. Se a gente fala do Campeonato Paulista como desde uma 13, competição regional das mais difíceis, talvez a mais difícil, né? Com mais clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, né? São 6 esse com ano. uma presença forte também na Série B, né? Com clubes do interior que sempre dão trabalho. Não é assim, não é tão raro um grande ficar fora da semifinal. Só que esse grande não tem sido o Palmeiras. Não tem sido. Você vê, desde a reorganização do Palmeiras com o Paulo Nobre, a partir de 14, vamos dizer, você vê, tá chegando sempre na semi. E com o Abel é impressionante. Titularidade do Maurício, não. Será que é pelo caráter? Olha, bonzinho ele é, né? O Arias joga demais. Zagueiro não vai vir? Flaco Lopes pode sair no meio do ano? Arsenal não renovará o contrato do Gabriel Jesus? Procede? Primeiro que o contrato do Gabriel Jesus termina em 27. Então não tem por que ele não renovar, sendo que ele tem contrato até o ano que vem. Então essa notícia cai por terra, tá?
O Flaco Lopes pode sair do meio do ano, como adiantamos ontem, tá bom? Não hoje aí, ontem, aqui no Link Sport Clube, por isso que eu falo, você tá aqui no canal do Facincani, se inscreva aqui no Link Sport Clube, para você acompanhar as nossas lives das 18 horas em parceria aqui com o canal, tá bom? Por quê? Porque ontem nós fizemos um programa justamente em relação a essa informação do Flaco Lopes. O que está acontecendo? É simples, rápido e básico, tá? Para explicar para vocês. O Palmeiras fez com o staff do Flaco Lopes o mesmo planejamento que fez com o staff do Richard Rios. Ou seja, segurou o jogador em 2 janelas, a do meio do ano passado e a do final do ano passado, ou seja, a janela pós-mundial e a janela final de 25, para colocá-lo para negócio em 26, depois da Copa do Mundo mais valorizado. Ou seja, o Palmeiras conta sim com a venda do Flaco Lopes ou do Alan, e não se surpreendam se sair os 2 jogadores, para primeiro, bater ainda mais a meta de vendas e segundo, superá-la. Porque o Palmeiras já chegou a quase 200 milhões em vendas nessa temporada, só que ele colocou 400 na meta. E se o Palmeiras vender pelo que ele espera receber o Alan e o Flaco Lopes, estamos falando de 80 milhões de euros, tá? 40 cada um, pelo menos, cheio, sem contar metas. Então o Palmeiras somaria aí quase 500 milhões, mais os 200, bateria 700 milhões em vendas, muito parecido com o que ele fez no ano passado. E aí sim, quando ele tem a meta de vendas batida, você pega o rabicho do que sobra dessas vendas e volta a encher o tanque para investimentos no futebol. Entendeu, Natan? É assim que funciona. Por isso que o Palmeiras não fez nenhuma outra paulada até agora. O que vai acontecer, pelo menos, são as informações dessas últimas horas e desses últimos dias que eu tenho trazido para vocês, é o seguinte: o Palmeiras tem uma estratégia nessa semana. Vai fechar a janela na outra, dia 3 de março, correto? Então, o que o Palmeiras quer? Nessa última semana, esconder ao máximo a proposta oficial que ele vai fazer a última para tentar tirar o Nino do Zenit, para que o Fluminense não tenha tempo de cobrir a proposta e aí, obviamente, dar esse chamado chapéu no Palmeiras e o Palmeiras ficar sem o zagueiro que ele tanto sonha. Por quê? Porque o Nino e o staff do Palmeiras e do Fluminense, todo mundo está acertado. É um jogador que está acertado com 2 clubes. E aí o que acontece? O staff dele falou, quem acertar com o Zenit primeiro, ele vai jogar lá. Porque começou a conversa em novembro do Nino com o Fluminense, aí o Palmeiras entrou na conversa, aí o Palmeiras subiu a proposta, aí o Fluminense igualou a proposta, aí o Palmeiras subiu de novo, só que o Nino deu a palavra para o Fluminense. E o Nino é um cara que é ídolo, ex-capitão do clube, etc e tal. Então o staff dele falou, olha, é o seguinte, a gente não vai ficar brigando aqui quem dá mais, porque o Nino não vai se dispor com o Fluminense e o Nino, obviamente, sabe que a proposta do Palmeiras é melhor. Então o que nós vamos fazer aqui? Vocês, clubes, que se resolvam com o Zenit. Quem conseguir dobrar o Zenit, a gente assina contrato. Então por isso que nessa semana a história do zagueiro, ela pode ganhar um último contorno nesse final de janela. Tá bom? Agora, sobre a titularidade do Maurício, Natan, é uma titularidade realmente bastante difícil da gente poder entender, porque é um jogador de uma produtividade muito baixa, tá bom? Bom, rapaziada, quero estar pedindo a sua opinião. O que você acha aí do Palmeiras nas semifinais aí, né? Do Campeonato Paulista. Deixe seu comentário aí, sua opinião. E sobre essa do Nino, está praticamente acertado com o Palmeiras. Se você acha que o Palmeiras deveria trazer o Nino por esse valor ou se deveria buscar outros jogadores em um valor mais acessível. Então já chega deixando sua opinião, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e hype o nosso vídeo aí. Tamo junto.